Sejam bem-vindos, quem está aqui presencialmente, quem vai estar vendo depois ou escutando a gravação. Eu confesso para vocês que quando eu entro dentro desse mês, eu sinto um entusiasmo enorme. Não é à toa que esse mês de Nissan é chamado do mês dos meses, como se ele fosse o rei de todos os meses, porque neste mês nós podemos construir, nós podemos escrever a nova história da nossa vida, a nova história desse ser que a gente quer se tornar. E o melhor de tudo é saber que nós temos ajuda divina para que isso se realize. Isso não é feito por sorte. Nós recebemos todo um manual, não só o manual, mas todo um sistema que está sendo incorporado, esse funcionamento, né? Hoje em dia, fica fácil até de entender o que é esse sistema quando a gente pensa no computador, que o computador tem lá um programa e nós estamos a cada semana fazendo uma ligação entre esse programa para construir um resultado. Então nós estamos programando o nosso computador para ele funcionar bem, aliás, para ele funcionar cada vez melhor. E aqui nós estamos começando esse novo ciclo. Pensar em Nissan, Áries, é pensar numa força criativa sem tamanho, é pensar em desbravar lugares que a gente nunca teve coragem de conseguir ir. O nome dele já traz esse milagre. Nissan tem a raiz Nes, que quer dizer milagre. Pensar nessa corrida, nesse fogo, porque aqui nós estamos falando num mês que está ligado à energia da primavera, o desabrochar da primavera, desses novos seres que são criados, a gente pensar na natureza, na primavera, o desabrochar. E é a força da semente, a força de algo que vai explodir. Porque veja a força de algo que está saindo lá da terra e de repente ele explode. E o fogo é usado com duas funções. Porque o fogo também está ligado à letra Yud do tetragrama, que é Chokhmah, que é aquela centelha divina, que é o elemento fogo também. Então, aonde tem muito fogo, eu consigo ter uma grande força de criação. Ou eu posso também ter uma grande força de destruição. Porque o novo, eu só consigo encontrar um novo absolutamente inovador quando eu apaguei coisas que já estão ultrapassadas. Quando eu conseguir usar do fogo, porque o fogo, quando ele queima, ele não só está fazendo uma transformação completa da fisicidade, quando eu penso no elemento fogo, né? Ele está absolutamente criando algo novo através da criatividade, que seria o sucesso. Então eu posso usar o fogo pelo sucesso quando eu sou criador, aquele que cria a imagem do nosso Deus, que é livre, que vai sem ter amarras, sejam elas crenças,
sejam elas as condições da fisicidade que a minha lógica pensa ser as únicas verdadeiras. Ser livre para criar é pensar que você recebeu um dom divino que você pode exercer. Porque para ser livre, você precisa acreditar que você é livre. E para você acreditar que você é livre, a gente está aqui toda semana. Nós estamos aqui tentando, de alguma forma, trabalhar essa consciência que está tão atrelada à nossa fisicidade e que sempre nos convence para voltar para trás ao invés de ir para frente, nos convence a ficar parado dentro do limite, porque é mais confortável, ao invés de ir para frente, que tira o nosso entusiasmo quando a gente pensa em certas aventuras, quando a gente pensa naquilo que a gente não conhece como sendo o melhor, mas, ao mesmo tempo, traz uma característica de alimentar o medo, ao invés de alimentar a certeza, porque aquele que é livre, ele tem certeza que lá na frente tudo vai dar certo. Aquele que é livre tem certeza da condição dele de ser. Ele está seguro de quem ele é, porque ele se conhece. Aquele que não se conhece, ele não sabe direito a força que ele tem, então ele fraqueja muito mais do que aquele que se conhece, que conhece as suas limitações, que sabe onde estão os seus dons, sabe aonde ele pode ter como contribuir, aonde ele vai pisar, mesmo no desconhecido. O que a gente faz aqui toda semana é isso, conseguir encontrar uma forma de alimentar as nossas certezas, entendendo que nós não somos perfeitos, que nós temos muitas fragilidades, apegos, vícios, limitações, mas que ainda assim a gente pode chegar num lugar em que nós vamos ser vitoriosos. Esse mês traz para nós esse entusiasmo. Por mais pessimista que seja a pessoa, essa energia, ela está vibrando aqui do nosso lado. E cada um dos dias, desses primeiros dias desse mês, nós estamos trabalhando naquela letra Yud, no potencial de cada um dos meses que acontecem, essas energias que se manifestam entre nós, estão nos astros. O mês de todos os meses, porque nós estamos criando todos os meses. Nós estamos falando do mês de Marte, mas é neste mês em que nós estamos escolhendo, estamos criando as batalhas que nós vamos enfrentar nesse ano. Todas estão sendo criadas agora. Não vão acontecer por acaso lá na frente. Não. Todas as batalhas que nós vamos enfrentar esse ano estão sendo moldadas pela nossa consciência agora. Quando eu comecei a falar na meditação sobre as coincidências, está exatamente nesse período falando sobre Metzorah, que é o nome da porção dessa semana, a Motzi Ha, a tal lepra espiritual, essa doença que fazia essas manchas e que hoje ela nem mais se manifesta. No passado, ela se manifestava e ela servia como um alerta. Porque a partir daquele alerta, a pessoa sabia que conduta que estava ligada à força da boca, que ela tinha feito uma conduta errada e ela era colocada fora do acampamento
para que ela pudesse refletir e pensar o que foi que ela fez, o tal processo de techuvá, que a gente fala de arrependimento. E na semana passada a gente falou sobre a condição de uma purificação que quando a mulher concebe o sexo masculino, a purificação dela era de 7 dias, quando ela concebia o feminino, era uma purificação de mais 14 dias. E aí a gente avaliou, puxa vida, mas que diferença faz? Quer dizer que então mulher vale mais, homem vale menos? E aqui eu só estou trazendo para o contexto para a gente poder continuar dentro desse mesmo sentido. E a gente sabe que essa mulher, quando a gente fala de sexo na Torá, a gente sempre está falando de funções. Então é a função feminina ou a função masculina. Como função feminina é a função do receber. E quem é o receptor? Nós. Então, todos nós aqui temos uma função feminina de receber. Qual foi a fundação da nossa criação? Qual foi qual foi o ponto fundamental para a criação? Pensando dentro do olhar do Criador. Como ele é puro compartilhar, ele tem a função do puro compartilhar e puro amor. Então, para ele ter a função dele 100% completa, ele precisa ter com quem dividir esse prazer, quem dar esse prazer. Então, o que moveu a nossa criação foi ser receptor para esse prazer sem fim. Fomos criados para ser receptores deste prazer sem fim. Desse lado, como receptores, nós temos uma função feminina. A função masculina é uma função de proatividade, do compartilhar, como esse Criador. Se a gente é imagem dele, receber de graça não traz para nós o maior potencial de prazer. Tudo que a gente receber de graça, aliás, aqui no mundo físico, aquele assunto do menos é mais, não, mais é menos, mais é menos. Por quê? Todo mundo aqui bem sabe. Dentro do conceito físico, quanto mais eu receber daquela coisa, dentro do conceito físico, menos graça vai ter, porque eu acostumo, aquilo começa a se tornar tão normal que já não faz mais graça para mim. Por isso que a pessoa que tem dinheiro nunca está satisfeita, quer mais dinheiro. A pessoa que gosta de comer muito, nunca precisa do prazer da comida. Por que a pessoa engorda? Porque o prazer nunca é o suficiente para ela, porque ela colocou a necessidade dela naquele prazer. Quando ela come, ela nunca está satisfeita. Ela quer comer ainda mais. A pessoa acha que ter coisas materiais vão trazer satisfação para ela. Ok. A viagem, ela faz a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, ela nunca está satisfeita. Isso não vai colocar ela na situação do 100% satisfeito, porque é o material. E se eu viajar muito, vai chegar uma hora que eu vou ficar tão cansada que eu vou falar, ai meu Deus, acho que eu queria mesmo era ficar na minha casa, porque aí aquilo é o diferente. O muito no físico não é sinônimo de plenitude. O muito, quanto mais, menos. Quanto menos, mais. Por quê? Aquilo que eu não tenho, eu almejo muito, e aí, de repente, eu recebo uma gota. Ai, que maravilha! Gente, eu não estou nem acreditando que isso está acontecendo comigo. E a pessoa se preenche, esse é o físico. Aquilo que é difícil
eu recebo um nada, eu recebo o maior prazer. E é esse é um paradoxo que a gente enfrenta aqui na nossa vida física. Mas o resumo, nós não queremos receber nada de graça, porque recebendo de graça, a gente não encontra o maior prazer possível. Porque quando que a gente vai encontrar o nosso maior prazer possível? Quando a gente conseguir encontrar uma forma de conseguir este prazer sem depender do físico. O físico é necessário, mas ele é só um meio. Porque o que vai deter, o que está determinando, novamente, a minha purificação? É a minha boca. A minha boca. A minha boca está fazendo aqui todo o processo de criação. Por que é que hoje? Por que é que hoje a gente enfrenta todo esse caos que a gente enfrenta? Quanto que está sendo? Esse caos não está só fora. O caos também está dentro. Mas quanto é que eu estou, se eu estou nesse livro que fala do chamado, quanto eu estou convencido de que quem faz o chamado da minha liberdade sou eu mesmo. Porque se eu tivesse 100% acreditando que o chamado da minha liberdade, quem fazia era eu mesmo, quando eu uso o chamado da minha boca. Porque o que eu tenho chamado ultimamente? O que normalmente a gente chama? A gente chama o caos, a gente chama a reclamação, a gente chama tudo que incomoda. A gente não chama o bom. Então, o que nós estamos chamando? Esse chamado, meu Deus, que função que nós estamos chamando? A função de propagar o caos ou a função de propagar o paraíso aqui na Terra? Esse é o ponto. Por isso que esse é um processo cumprido, porque uma vez que a gente fala, o Criador está dizendo aqui, não tem perdão. A gente devia ter muito mais consciência do mal que a gente faz. E aí a gente quer se purificar. Quando essa casa está com as paredes, com essas situações, gente, é maravilhoso a gente poder ter acesso a essa condição, porque o único que pode fazer essa cura é o Cohen. Porque o que faz o Cohen? Não adianta vir o médico. O que faz o Cohen? Ele tira esse aspecto da escuridão, do bloqueio, porque a partir daí a luz começa a poder vibrar de novo dentro dessa casa, dentro dessa vestimenta. Todas essas porções são uma única porção. E nós estamos chegando em Pêssar. Em Pêssar que nós vamos se libertar da escravidão. Em Pêssar que nós vamos entrar num outro patamar. Quem quiser. Quem quiser. Nós não estamos falando aqui sobre crenças religiosas. Nós estamos falando aqui sobre crenças referentes ao nosso eu. Como é que eu vou criar, talvez, nesse ano, em que essas porções estão sendo lidas, estão ligadas à purificação, estão sendo lidas antes da gente fazer o Passover, esse jump, né, na lua cheia, talvez a gente esteja passando por isso, porque realmente agora
o que realmente o nosso planeta está precisando é uma purificação através da boca. Talvez essa é a necessidade maior agora. Eu penso isso, que nada é aleatório. A luz do meu Criador, verdadeira. O Criador que ama, o Criador que quer compartilhar, o Criador que fez algo perfeito para me dar. Eu preciso batalhar para conseguir, porque é só assim que eu vou receber mais prazer. Quanto mais eu ver este Criador da forma que realmente ele é, mais puro eu vou ser. Por quê? Vamos pensar no oposto? Quanto mais eu vejo um Criador que demanda ações para simplesmente agradá-lo, para eu não ser castigado, quanto mais eu estiver dentro da vibração do castigo e da punição, eu estou criando esse espaço que não entra luz. Esse espaço que é essa escuridão. Quanto mais eu enxergar a luz do Criador, mais luz eu vou conseguir manifestar. Mais luz vai estar presente. Parece muito óbvio isso que eu estou falando. Parece. Mas eu vou dizer para vocês. Parem para pensar, porque é muito profundo. E a gente parece simples. Mas esse simples... Para eu conseguir fazer o chamado, eu preciso ver o que eu estou chamando, porque se essa minha visão ela está encoberta por cascas, essa luz não chega no meu coração. Uma vez que ela não chega no meu coração, quanto mais cascas, mais impuro eu vou estar. Quando o Criador... Quando é dito que o Criador perdoa a todos, por acaso, então, o Criador vai perdoar o puro e não vai perdoar o impuro? A gente parou para pensar nisso? Será que, então, aquele que é impuro não vai receber perdão? Será que o Criador me coloca como sendo um justo ou não justo, porque ele perdoa o justo e não perdoa o injusto? Será que é isso? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês pararem para considerar essa opção, a gente vai encerrar aqui, porque então ninguém entendeu nada. Sabe por quê? Porque essa opção não existe. Não existe essa divisão. São todos iguais. Se o Criador perdoa todos, porque na realidade não é o perdão, é a concepção que faz diferença. Aí parte de cada um. Parte de cada... Exatamente. E não uma visão tua do todo. Né? É uma visão de você em relação a ele. Perfeito. Só que aquelas pessoas que talvez estão enxergando um Criador que perdoa a todos, que é puro amor, que quer que a gente acerte, que se eu caio, ele vai me dar condição para eu levantar, que se alguém veio e falou para mim coisas que me chatearam, talvez ali tenha uma lição que eu precisaria aprender, que eu não vou partir para agressão, seja ela física ou verbal, que o meu orgulho não é o que vai mover a minha vida. Se eu sair desse mundo, eu tô vendo ele com menos sombra, com menos véus. Eu tô conseguindo ver ele mais direto. Ao passo que aquele que acredita, que concebe a sua vida baseada nessa outra situação, ele é impuro por quê? Porque ele praticou ações que criaram cascas e a luz não conseguiu entrar, porque a luz só habita na pureza. Então, quer dizer, ele criou ações que não permitem a luz de entrar dentro dele e se aproximar dele.
E quando eu digo a luz, eu estou inclusive falando a própria alma. Porque aí é uma pessoa que é uma pessoa viva, mas é um animal. Ela só vive a partir dos seus desejos, das suas vontades. E pode ser uma pessoa animal, não é questão de condição social. Não é questão da pessoa ter dinheiro ou não ter dinheiro, ser educado ou ser menos educado. Eu posso ter pessoa animal muito educada, que é educado, que é ética, mas é um animal no nível da alma. A alma nem se aproxima perto, não chega. Mas aquela pessoa está impura, mas se ela pode passar uma vida inteira vivendo bem, tenha certeza que num momento vai bater à sua porta uma condição que fisicamente parece que está tudo bem, vai aparecer uma condição para ela aprender. E aí ela vai optar, ela vai ver. Pode ser que aquele momento seja o momento daquele animal, pessoa, virar o mais justo do mundo e fazer todas as correções em uma única vez. Isso quer dizer o quê? Que o Criador não perdoou, que o Criador perdoou? Não, foi a pessoa que realizou uma condição divina que já estava dentro dela, porque o Criador só quer que ela receba o amor que sai dele, sem fim, infinito. E essa pureza de coração, a pessoa que tem a pureza no coração, não é simplesmente porque é uma pessoa que abriu mão de todos os seus bens físicos, que abriu mão de tudo que ela tem na vida para ser uma doadora ao próximo. É maravilhoso, tá bom. Madre Teresa de Calcutá é uma situação única de um ser muito elevado. Mas para ser uma pessoa de coração puro, não precisa abrir mão da condição física. Precisa transformar o seu coração. Ter um coração puro, com a presença da luz. E como que ela vai ter esse coração puro com a presença da luz? Concebendo com proatividade, concebendo com colaboração, concebendo com boas palavras. Pronto. Palavras que inspiram, que estimulam, que criam. E aí essa lepra, que já hoje em dia não se apresenta mais porque é tanta, um dia vai aparecer esse alerta, ela acaba sendo até uma bênção. Porque a gente saber que existe o potencial de uma doença antes da gente saber a doença, antes da doença se manifestar, e a gente poder dizer, eu não quero, aqui eu vou fazer tudo o que eu quero para mudar o meu destino. E a gente tem esse poder nas nossas mãos. É isso que nós estamos fazendo aqui. Isso que é o maravilhoso, da gente poder aprender Cabala e poder usar essa tecnologia na nossa vida física e viver cada vez com mais plenitude, renascer, ressuscitar da morte através de um despertar maravilhoso pela força desse amor do nosso Criador, um amor que vibra dentro do nosso coração. Essa próxima Shabat Hagadola, grande Shabat, nós vamos acender as velas da Shabat. A Shabat passada, eu acho que foi uma das vezes que teve mais acesso, foi maravilhoso, porque era a lua nova, então que mais palavras boas tenham chegado com a presença, né, de todos nós. A próxima Shabat, essa grande Shabat que antecede Pessah, e depois, na outra sexta-feira, na Shabat, nós vamos acender juntos também as velas de Pessah. E eu vou tentar fazer uma conexão com o Seder. Vamos estar juntos ao vivo, coisa que eu nunca fiz antes. Vamos fazer juntos. Eu não sei se vai ser, acho que talvez às 5h30, para ser menos corrido, porque talvez eu vou estar na sinagoga. E nós vamos fazer uma conexão de Shabat e Pessah juntos ao vivo no YouTube. E se Deus quiser, nós vamos começar esse ano, porque esse ano vai ser um ano
muito iluminado, de transformação pelo nosso mérito e pela nossa vontade, e que assim seja. Amém. Obrigada.